nome é Elisângela Souza da Silva Pereira, sou acadêmica do curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Uninter. O meu RU é 1816818. A unidade, o polo fica localizado aqui na cidade de Praia Grande. Esse é um portfólio com o tema A Escola Inclusiva e o Professor. Iniciarei a entrevista com a professora Alexandra Barros de Mello, professora do ensino infantil, formada em pedagogia e especializada em educação infantil. Ela atua pela rede pública, lembrando que ela é moradora aqui da cidade de Praia Grande, mas a rede pública onde ela atua no ensino infantil fica na cidade de Santos. Olá, professora Alexandra, boa tarde. Boa tarde. Professora, eu gostaria de saber de você, o que você acha sobre a educação inclusiva? Eu acho a educação inclusiva importante para o aluno deficiente, que é a inclusão, porque ele vai conviver com outros alunos, ele vai aprender a lidar com as dificuldades e vai desenvolver as habilidades dele. No caso da gente que recebe, tanto o professor quanto o aluno, né, que vai receber o aluno deficiente em inclusão, é importante porque a gente aprende a respeitar, a aceitar, a gente respeita os limites e dessa forma diminui o preconceito. Interessante. Professora, como está sendo realizado a inclusão na rede pública onde você atua? Como vocês realizam? Então, na minha escola nós temos professores mediadores. Os professores mediadores, eles fazem cursos pela SEDUC, eles são os professores que auxiliam o aluno em inclusão, tá? Nos 2 períodos nós temos, cada período tem um professor. Além desses professores, tem o professor de educação especial, tá? Que é a AEE, Atendimento Educacional Especializado. Essa professora, ela está lá para auxiliar, tanto o professor auxiliar que não tem tanta habilidade, às vezes o professor não consegue adaptar uma lição, não sabe como, né, lidar com o aluno, essa professora está lá para auxiliar e para ajudar. Essa professora também, ela está lá para, às vezes, ela tirar um momento somente com o aluno. Ela tem um momento específico dela com o aluno em inclusão. Porque ela tem nesse momento, ela vai descobrindo quais as dificuldades, de que forma pode trabalhar para ajudar o aluno. Bacana, professor, isso é muito importante, né? Reforça, como se diz, o professor fica mais seguro, né? Para lidar com a inclusão, né? Verdade. Professora, o que é preciso ser feito para que essa inclusão seja realizada de um modo em que a criança ou adolescente com deficiência se sinta realmente incluso, tanto na sala de aula como no ambiente escolar? Olha, na minha escola, por exemplo, nós temos educação física, aula de música. É importante que esse aluno participe, não somente na aula dentro da sala, né, mas que ele participe da educação física dentro dos limites dele. Claro que sempre acompanhado do professor mediador, que vai estar lá auxiliando. Aula de música, ele vai participar com os alunos o tempo todo, de todos os eventos da escola, né, todas as atividades escolares, dentro do limite, mas sempre vai ter um professor auxiliando e cuidando dele. Interessante. Professora, qual é a sua opinião? Os docentes estão preparados, estão habilitados para a inclusão? Eu vou ser sincera, eu não acho que todos estão, não. É um aprimoramento, assim, por exemplo, eu acho que a gente está andando devagar, nós estamos aprendendo, nos aprimorando. Já tem muita gente que consegue desenvolver bem um trabalho, mas a gente ainda está devagarzinho aprendendo, né? Na minha escola, por exemplo, o que ajuda bastante é essa professora que nós temos de educação especial, né? Que ela está lá para ajudar, para nos auxiliar, para a gente poder aprender a lidar, né? Professora, você já deu aula para alunos com deficiência. Qual foi a sua maior dificuldade? Eu já dei aula, eu tive uma aluna durante um ano, que no caso dela, ela tinha às vezes uns surtos, não era sempre, mas ela tinha. A minha maior dificuldade foi lidar com a agressividade, porque ela ficava agressiva e eu não sabia se eu podia contê-la, assim, segurar, porque eu tinha medo de machucar. Se eu soltava, ela podia se machucar e machucar outros. Então a minha dificuldade foi porque eu não sabia lidar. Isso não acontecia sempre, mas aconteceu algumas vezes e para mim foi complicado. Então essa foi a sua maior dificuldade, né? Isso. De repente a criança ficar agressiva e não saber como lidar com a situação no momento, né? Isso.
Professora, na sua opinião, quais os pontos negativos e os pontos positivos da educação inclusiva? Olha, na minha escola, por exemplo, eu vou falar da minha escola, tá? O negativo é porque nós não temos uma rampa para cadeirante, nossos banheiros ainda não são adaptados, então eu acho que isso é um ponto negativo. É uma escola antiga, tem escadas, então complica um pouco, né? Mas o positivo é que a escola, ela já tem aquela conscientização de abraçar o aluno inclusão, as pessoas já estão conscientes, abraçam, então vão aprender a lidar, vão receber bem o aluno, isso é importante. Legal, e a criança se sente acolhida, Acolhida. Né? Professora, na sua opinião, quais as vantagens que os alunos sem deficiência têm ao estudar ao lado de uma criança deficiente? O legal que o aluno desenvolve, eu acho que é o negócio do respeito, né? O aluno passa a respeitar o outro, ele vai aprender a respeitar o limite, ele vai perdendo o preconceito, ele vai percebendo que o outro pode desenvolver habilidades tanto quanto ele, pode aprender tanto quanto ele. Isso é importante, isso é legal. Professora, finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de saber se você tem algo mais a acrescentar sobre a educação inclusiva. Eu acho importante, eu acho que é válido o professor abraçar a inclusão. Graças a Deus tem acontecido bastante nas escolas, pelo menos eu tenho visto, e a gente tem que passar a respeitar, a também nos aprimorar, aprender cada vez mais para poder ajudar essas crianças que estão chegando para a gente nas escolas e para a gente desenvolver diminuir o preconceito na realidade, né? Porque eles podem desenvolver as capacidades dele como qualquer outro aluno. Eu acho que isso é importante, a gente abraçar o aluno com amor. Professora, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Desde já eu agradeço a todos, a você que está assistindo. Uma boa tarde. Obrigada a você.